Aqui é o professor José, né, do oitavo A e B, da Escola Jorge Amado. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para ajudar o pessoal, né, que está com dificuldade. Eu vou deixar aqui de cara já o meu WhatsApp, né, caso você que vem acompanhando aí, caso você tenha dúvida, né, aqui 829 8122 1433, né? Eu tô atendendo no período de terça-feira, né, das 7 às 11 e quinta-feira das 7 às 11. Você pode me procurar nesses horários, né? Qualquer outra dúvida também, de repente, se você tiver alguma coisa aí para me dizer, você me procura, tá? Mas para tirar dúvida dessa apostila, os horários são esses, tá? Tem um plano cartesiano, né, o assunto dessa apostila, e vai ser um pouco extenso, né, eu vou estar colocando aí vários vídeos, né, aí você vai dizer assim, não, eu estou fazendo aula pelo sistema da internet, né, não é igual na sala de aula, mas eu posso te garantir que se você assistir detalhadamente esse vídeo, né, e procurar fazer as questões, as atividades, vai ser tão valioso, né, se não mais do que na sala de aula normal, né? Então vai depender muito aí da sua aplicação, né? Eu conto aí com a sua colaboração, tá dando um certo trabalho, né, para estar montando esses vídeos, tá? E eu tenho certeza que vai ser de bastante proveito no final, né? Então acompanhe até o final, né? O plano cartesiano aqui no oitavo ano, ele será trabalhado de uma forma mais caprichada, vamos dizer assim, de uma forma mais com teor maior do que nas outras turmas. Você, com certeza, né, durante a sua vida escolar, você já viu falar sobre plano cartesiano. Obviamente que nós vamos trabalhar num nível, né, um nível mais elevado. Então foi criado, né, por René Descartes, né, o sistema ortogonal ou sistema de coordenadas cartesianas. O plano cartesiano, né, ele foi criado por René Descartes e ele era conhecido, né, e é conhecido também como sistema cartesiano ortogonal ou sistema de coordenadas cartesianas. Como é que conta, né? Conta basicamente com dois eixos, né? O eixo horizontal, né, que é chamado OX, tá? É o eixo das abscissas, que é esse eixo aqui, ó. Esse eixo que está na horizontal, ele é chamado eixo das abscissas, tá? E o eixo que está na vertical, ele é chamado eixo das ordenadas, tá aqui, ó. E o eixo vertical, né, que é o eixo das ordenadas. Tem o eixo das abscissas e tem o eixo das ordenadas. Os dois eixos determinam, né, um plano denominado plano cartesiano. Então, o plano cartesiano ele é determinado por esses dois eixos. Um na vertical, né, que é o chamado aqui eixo das... Esse aqui, ó, é o eixo, tá? Vou escrever aqui, ó, eixo das ordenadas, tá? Ordenadas. E nós temos esse outro eixo aqui, né? Que é o famoso eixo das abscissas, tá, beleza? Eles dividem um plano em 4 quadrantes, no sentido anti-horário, né? Qual o sentido anti-horário? Quando você pega um relógio, tem um relógio aqui, ó, vamos supor aquele relógio de forma redonda, então o ponteiro do relógio ele movimenta nesse sentido aqui, tá? O sentido anti-horário é o contrário, tá? É da sua direita para a sua esquerda, no sentido assim. Então o eixo das abscissas, os quadrantes, eles são no sentido anti-horário, ou nesse sentido aqui, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, né, e quarto quadrante. Bom, no primeiro quadrante, tanto o valor de x quanto y eles são positivos. No segundo quadrante, os valores de x representado pela abscissa, tá? Eles são negativos, tá? E o valor de y ele é positivo. No
Isso no segundo quadrante. No terceiro quadrante, os dois são negativos, tanto de x quanto de y. Nós vamos explicar isso aqui mais para frente. No quarto quadrante, que são os pontos localizados nessa região aqui, o valor de x é positivo e o de y é negativo. Tá? Então, dependendo da situação, né, nós vamos ter pontos com coordenadas positivas ou coordenadas negativas. Vamos lá, então. Em relação ao eixo das ordenadas, que é o da vertical, o sentido positivo, tá, sempre para cima é positivo e para baixo, né, é sempre negativo, ó, sentido negativo. Em relação ao eixo x das abscissas, né, nós temos para a direita positivo e para a esquerda, né, os valores são negativos. Por exemplo, aonde que eu sei que é positivo? Aqui, ó, 1 é positivo, né? Tá bem pequenininho aí, né, mas 2 também é positivo, 3 também é positivo. Então, para cá estão os positivos em relação ao eixo x. Em relação ao eixo y, ó, menos 1, menos 2, menos 3, estão os negativos. E no centro aqui é o chamado origem dos eixos, que é o 0. Tá? E no eixo y, né, para cima nós temos os positivos, 1, 2 e 3, e para baixo os negativos, menos 1, menos 2 e assim vai. Tá? Em relação a um ponto aqui qualquer, né, toda vez que nós formos representar um ponto no plano, nós temos que colocar esse ponto, né, e aí eu vou fazer um tracejado perpendicular, né, paralelo aqui, na verdade paralelo ao eixo y, e esse eu vou colocar uma ordenada, aqui no caso vou colocar uma abscissa, né, no caso A. É claro que isso nós estamos lidando com um ponto, aqui pode ser o 1, pode ser o 2, né, mas certamente todo ponto no plano cartesiano ele vai ter um valor correspondente ao x, que no caso aqui nós estamos chamando de A, e um valor correspondente ao y, que nós vamos chamar de B. Então, todo ponto, né, ele tem essa ligação com o x, que chama ponto A, coordenada A, né, e tem a coordenada B, que é a ordenada, né, em relação ao eixo y, é o valor que está no eixo y. Tá, gente? Isso tudo você pode acompanhar, né, com a apostila, né, que tá... Essa apostila você recebeu lá na escola. Eu vou colocar lá no WhatsApp e também lá no Classroom, né? Mas ainda não coloquei, eu vou colocar hoje, hein? Nós estamos gravando aí dia 15, né? Então eu pretendo colocar lá no Classroom essa apostila hoje. Mas você tem ela nas suas mãos, né? Se você não pegou a apostila, se você pegou, é claro, a apostila, se não, vá lá para o colégio pegar, né? Programa um horário lá para pegar a apostila. Comparando e explorando a representação da relação linear do plano cartesiano. Vamos comparar e analisar separadamente cada um dos gráficos abaixo. Então, nós vamos estar fazendo um gráfico aqui. Vamos fazer primeiro o gráfico que vai representar a reta R. Então, os pontos aqui, esses pontos, nós vamos marcar lá no plano cartesiano. Por exemplo, o ponto A é 1 para x e 2 e menos 2 para y. Então, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Exatamente aqui é o ponto 1 para x e menos 2 para y. Então, nós marcamos aqui o ponto A. Tá? O ponto B, deixa eu tirar esse papel aqui. Isso aqui nós já passamos. O ponto B está aqui as coordenadas 2 e 0. Ó, 2 para x e 0 para y. Esse ponto aqui, ó, ele representa as coordenadas 2, né, ó, seria 2 e 0. 2 para x, né? Então, se você olhar na reta x, está no 2. E em relação à reta y, está no 0. Este ponto aqui que nós já marcamos, vamos colocar as coordenadas do ponto A. Esse ponto A aqui, o ponto A aqui, ele tem quais coordenadas? Primeiro eu coloco o valor de x, que é 1. E o valor de y, menos 2. Então, as coordenadas do ponto A é 1 e menos 2. Né? Esse C aqui, quais são as coordenadas dele? O ponto C, né, as coordenadas dele são quem? Primeiro eu olho no eixo x, ó, eu faço o pontilhado aqui, ó, vou até o eixo x. Quanto que vale aqui para o eixo x? Está pequenininho, né? Mas as coordenadas é 3 para o x. Agora lá para o y, vou marcando, ó,
vou fazendo esse tracejado paralelo ao eixo X, tá? E vou encontrar aqui o 2. Então, ficou 3 e 2. E aí vai indo, tá? O ponto D, vou colocar aqui, é o D. Vou fazer o tracejado, encontrou o eixo X aqui, deu o quê? Deu 4, tá? Deu 4, 4 para X, né? E quanto para Y? Também 4 para Y. Como é que eu sei que é 4? É só ir pontilhando aqui até chegar no Y ali. No Y. Aí deu 4 também. E o último ponto aqui marcado, né? Seria o ponto E, que se eu for fazendo o tracejado, vou chegar no 5, né? O ponto E aqui é pelas coordenadas 5 para X, e se eu fizer o tracejado ali, eu vou encontrar 6 para Y. Tá? Então, tem as coordenadas aqui, ó, 5 e 6. Todas essas coordenadas, todos esses pontos, aliás, né? Cada ponto tem 2 coordenadas, né? Tem a abscissa e a ordenada. Nós colocamos no gráfico. Então, cada ponto desse dá uma representação no plano cartesiano. Tá? Aí, quando nós juntamos esses pontos, eu vou botar aqui para você ver perfeitamente. Aí, nós temos o quê? Temos aí, né, essa reta, tá? Que nós passamos por esses pontos. Então, essa reta R, ela tá um Rzinho aqui, né? Tá bem pequenininho aqui, ó, é reta R. Nós pegamos a orientação dela através dos pontos. Então, no caso da reta R, observamos que valores crescentes de x e de y, né? Então, como que eu sei que os valores... Vamos analisar só os valores de x desse gráfico. Ó. 1, depois foi por 2, depois foi por 3, depois foi por 4, por 5. Então, o que está acontecendo? Sempre você vai analisar da tua esquerda para a direita. Da esquerda aqui para a direita, os valores de x estão crescendo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. E os valores de y também estão crescendo. Como é que eu sei que está crescendo? Ó? O primeiro valor de y foi menos 2. O segundo, 0, 2. Está crescendo de 2 em 2 unidades. Ó. Menos 2, aí depois foi para 0, depois foi para 2, 4, 6. Foi crescendo de 2 em 2 unidades. Enquanto o valor de x foi aumentando de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, o que nós observamos, tá, em relação a isso? Nós observamos, tá, que essa equação aqui, essa equação da reta, o valor de x está crescendo, né, e o valor de y também está crescendo. Né? E com isso nós podemos associar o sentido da reta, ou seja, seu comportamento. Né? Ela está inclinada, quando isso acontece, quando os valores de x crescem e o valor de y cresce, nós temos uma reta sempre inclinada para a direita, nesse sentido aqui, ó, inclinada para a direita. Se fosse o contrário, seria inclinada para a esquerda, que é o segundo caso. Tá? Nós vamos estar montando, para não ficar muito extenso esse vídeo, nós vamos parar esse vídeo por aqui. Tá? Então, essa aqui é a primeira ajuda da apostila 3. Eu vou criar um vídeo lá na internet, vou colocar no... Depois desse, você lê, vai assistindo todos na sequência, tá? Para que você possa ter condições de fazer aí as questões, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.